E aí, finalmente, essa terceira parte do projeto. Eu não gosto. Eu tive que rever as lives antigas. Fora o meu visual, né? Que tá bem estranho. Não que agora esteja melhor. Mas a primeira tá bem carregada. E a segunda tá mais ou menos. Eu já esqueci o que eu tava falando. Ah, eu tive que rever. Aí já começa assim. As três lives pra ver se eu ia continuar. Pra fazer a terceira parte, né? Eu queria regravar tudo, na verdade. Mas eu achei melhor deixar do jeito que tá. Que tá, ficou mais espontâneo, sabe? E claro que eu esqueci um monte de coisa de falar nas outras lives. Essa é a terceira parte. Eu vou tentar dar um resumão de tudo que já aconteceu na primeira e na segunda. E vou continuar do ponto que eu parei da segunda nessa live aqui agora. Eu só queria dar uns adendos, mais pop-up, umas informações, mais adicionais, assim no começo, entendeu? Mas a primeira live eu gravei ano passado, em agosto. Do ano passado, agosto de 2020. A segunda eu gravei em novembro de 2020. Essa terceira eu tô gravando em 2021. Qual mês? Abril. Abril pra maio. Quase isso, sabe? Então, ó, tem uma grande diferença de tempo. Por isso que eu não quis postar a primeira live, assim, que eu fiz. Ou a segunda, assim, que já tinha a primeira e a segunda. Porque eu não sabia quando eu ia conseguir fazer essa terceira. E demorou, né? Demorou bastante. Como também já dito, a primeira live é do que eu lembro, assim, até meus 10 anos. A segunda seria até os 20. E a terceira dos 20 em diante, com a idade que eu tenho agora. Que qual a idade que eu tenho agora, a gente não sabe. Tá aí. Vamos ter algumas coisas aqui pra me tentar lembrar. Primeira vez que eu consegui anotar. Porque sempre eu anoto no bloco de notas e o bloco de notas é onde eu faço a live, né? Aí é complicado de continuar. Mas a segunda. Eu lembro da segunda live que eu falei alguma coisa sobre podcast. Nesta live já está tendo podcast. Já está há mais de 2 meses. Não, 2 meses eu acho só. Que eu tô já com podcast no ar. Ainda não tinha divulgado assim muito. Tô postando aí só alguns amigos que eu tô enviando. E pessoas que estão caindo lá, sabe? Mas eu vou começar a divulgar. Então, se eu disse tá calor, não vou ligar o ventilador porque senão vai ficar muito barulho. Na segunda live também eu tava lá na casa da minha amiga, ficou um barulho de ar-condicionado, me irritou, por isso que eu também não queria postar. Mas vamos lá, vamos tentar dar só a. Olha, tô muito bonitinha, né? Visual, eu queria falar do visual da primeira e da segunda live. A primeira eu fiz uma coisa verde, eu queria que cada live tivesse uma cor predominante, sabe? A verde é uma coisa meio assim de criança, esperança, sabe? Uma coisa bem menininha. A segunda eu quis carregar mais, que é aquela fase do jovem, rebelde, sabe? A terceira eu queria uma coisa mais adulta, mas eu acho que eu mirei e não acertei. E apesar de eu já fui humilhada 3 vezes com essa peruca que não gostaram, uma vez eu saí. Eu sei que ela tá rala aqui atrás, não dá pra sair não. De frente ela tá bonita. E com esse efeito molhado ela ficou bonitinha também. E ficou muito parecida também com a primeira peruca curta, né? Eu também queria botar uma coisa grande, não. Porque hoje eu já gravei 2 episódios do podcast. Já fiz uma live, já gravei, acho que um challenge com 3 partes. E é isso, né? É a mesma maquiagem. Tá intacta. Então vamos continuar aí. Agora eu vou dar os adendos no final as minhas. Qual o nome que é? Do checadinho, né? Deixa eu só dar uns adendinhos. A primeira live tá lá, só assistir, fala sobre a minha infância. Eu não vou falar mais tanta coisa assim não, porque eu acho que eu deixei já bem explicadinho tudo que eu falei. E é bom que já deixa ganchos para futuros episódios do podcast, né? Porque tem que ter coisa pra falar lá. E a segunda, eu só esqueci de uma coisa bem importante, que eu anotei aqui. Deixa eu só terminar de ler. Isso daqui não tem nada a ver. É outra. Agora é louca das post-its de conotação. Daqui eu também tudo eu já fiz. Agora a terceira. Era só. Ah não, tem 2 papéis aqui. Eu quero parar de mexer no cabelo. Eu fiquei muito incomodado também com a primeira live que eu não parava de mexer no cabelo. Que aí fica assim, sabe? De tanto ficar mexendo. Vamos lá. A data das lives eu já falei. É o que eu anotei aqui. Já anotei aqui também do podcast. Já falei. Já falei também.
Acho que é isso. E uma coisa também que eu disse muito na segunda live não, no meu podcast, eu fiz já tem um episódio falando da minha trajetória de vida por alto, sabe, assim. E eu prometi lá que nas lives seria bem a fundo, que eu ia lembrar das coisas, mas mentira. A primeira eu já não lembrava. Na primeira live eu não lembrava muita coisa, porque era adolescência. Segunda live eu resolvi fazer no dia que eu já tava bebendo. Foi no final do dia, assim. Então eu tava maquiando, bebendo, fui fazer o que eu lembrava. E ainda tô passada aqui. Não chorei nessa segunda live. E essa terceira live é só o complemento, sabe? É coisas que eu já lembro, que são coisas mais recentes. Então, não anotei aqui o que eu ia falar nessa live. Mas, tudo que eu tinha pra falar da primeira, só faltou um negocinho. Que na segunda live eu não citei Monster High. Eu tô passada que eu não citei Monster High. Eu tava muito bêbada mesmo. Monster High é uma linha de bonecas, sabe? Criada pela Mattel em 2009, por aí, 2010. Foi bem lá atrás, sabe? E fez muita parte da minha vida. Então, eu não citei na segunda live. Achei um desperdício. Um desperdício. Queria muito regravar. Mas aí já fica um outro gancho, porque futuramente eu pretendo gravar um episódio no podcast com umas amigas minhas falando sobre Monster High. Então, talvez se já tiver lá no podcast esse episódio, é só procurar. Vai estar com algum tema escrito Monster High, sabe? Então, não vou falar tanto aqui nessa live, não. Era só por alto, assim, de falar que fez tanta parte, assim, da minha vida que me ensinou, sabe? Na época que eu tava aquilo tudo de cirurgia, sabe? Das coisas que aconteceram. Monster High me ensinou muito a ter uma autoaceitação, né? E fora que foram as primeiras bonecas, assim, que eu pude ter. Minha mãe, meu pai me dava, eu comprava. Porque... Ai, eu não tô gostando desse aspecto aqui, ó. Paradinho. Chega pra frente pra tampar. Que minha mãe me deu, como eu acho que eu também citei sobre minhas primas ganharem na época do High School Musical, Barbie do High School Musical, tipo, a Gabriela, não sei o que, eu ganhava o Troy e eu queria, tipo, a boneca, sabe? Então, Monster High era uma coisa que, tipo, eram bonecas fashion, mas elas meio que remetiam mais a monstros, sabe? E é uma coisa, assim, que não gritavam gênero, apesar dos comerciais, né? Do intuito de venda ser para menina, muitos meninos colecionavam. E por eu começar a fazer parte dessa comunidade, assim, de colecionador e conhecer muitos meninos, era uma coisa normal. Então, meus pais me davam. Eu tive um monte, tenho algumas guardadas aqui, eu não vou pegar, porque eu não quero sair aqui da frente da câmera. Mas eu tive um monte, tenho um tempo da vida, assim, que eu devo chegar lá nessa parte daqui a pouco. Que eu vendi algumas, então me arrependo um pouco hoje. Porque eram bonecas bem raras que eu vendi, sabe? Mas eu tava precisando. Então, essa blusa aqui é da minha mãe. Acho ela tão bonitinha. Eu ainda vou sair com ela na rua. Será que ela vai ver essa live? Ela vai me bater. Sempre peguei essa roupa dela, e usava assim desde pequenininha lá em Ricardo. Que eu acho que eu citei também que minhas primas pegavam roupa do meu pai, da minha mãe, ficava se vestindo, brincando o dia todo e gravava um clipe. E é isso. E essa roupa que eu sempre peguei. Se um dia ela der, ela vai dar pra mim. Que já é minha. Eu amo ela assim, porque na verdade ela não é assim. Ela é de um outro jeito, eu não vou levantar, porque senão eu vou ficar pelada. Aí Monster High, ele, sabe, fez. Tudo sabe? Fez muita parte da minha vida real. Então, todo mundo que era à minha volta, tipo, ligava Monster High em mim. Como hoje em dia é tipo com Pablo Vittar, ver Pablo Vittar na televisão já me manda mensagem. Antigamente era Monster High, ver alguma coisa de Monster High já se emitia a mim. Foi daí que eu já era inserido em meios de blogs, as coisas todas, mas foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo, sabe? De blogger, de página no Facebook. E era tudo, era cansativo. Às vezes eu até penso em voltar, como o Monster High deve voltar aí ano que vem, 2022, já foi anunciado. Que de um tempo, tipo, a linha teve uma descontinuidade, né? Não pararam de produzir. Aí ficou, acho que uns 4 anos sem produzir, ou até mais, sei lá. Não lembro a última vez que fizeram. Aí agora, depois desse atos todos, teve um burburinho aí que vai voltar, né? E já é confirmado pela Mattel. Então, tô um pouco ansiosa pra saber. E vai ser triste ter que dividir dinheiro em gastar peruca, com peruca e boneca de novo.
Mas é tudo. Vocês vão saber mais sobre essa parte assim da minha vida num episódio. Foi até bom não ter falado. E olha que eu não planejava nem falar isso em algum episódio. Mas vai ter. Vai só procurar lá no Spotify, Ecoando, que é o nome do podcast. Eu acho que eu nem falei. Eu vim divulgar e nem falei. O nome é Ecoando, é só procurar. Vai ter link aqui também no Instagram. Só aí. Eu tenho que lembrar que essas lives são só 1 hora, né? Eu fico falando, falando, falando. Quando eu vejo já tá aqui em cima, acabando a live. E eu só esqueci de citar isso. Eu citei tudo. Então, a última assunto que eu estava falando na segunda live para continuar dessa era do tempo que eu fiz a cirurgia, né? Aí, o último ano da escola. Não vou fazer o resumo todo assim da minha vida, não. Não, vou fazer rapidinho. Não, vou fazer não, gente. Vê lá as outras 2 lives. Eu vou continuar da época que eu parei assim. Vou falar uma coisa bem ligeira assim. Eu morava em Acari, né, com os familiares lá. Aí depois me mudei para Ricardo de Albuquerque, voltei para Acari. Aí depois de Acari vim agora para Taquara Tanque, né? Então, agora eu resido, neste momento aqui, eu resido no tanque, na Taquara. E é daqui que eu tô falando. Não sei nem porque eu falei isso, eu falei que eu não revia nada. Não sei o que vai incrementar aqui. Acabou a live. Mas, tá, meu último ano, onde a gente parou a história toda lá na segunda live, meu último ano eu estava estudando em Nilópolis, morava em Acari, né? Era todo um auê pra poder ir pra escola. O ônibus, o gato era pesadíssimo. Tinha que sair de casa tipo umas 5 ou até antes, porque já era a hora que o pessoal pegava ônibus, essas coisas, pra poder para poder chegar lá mais 6. Eu acho que eu entrava às 6h30, 6h20 por aí. 1 hora, né? Era bem. A trajetória de tipo de Acari, Colhe Neto pra Nilópolis é Avenida Brasil ali, a gente entra por Deodoro, sai pegando ali, sabe? Mas é bem rapidinho, mas dia de meio de semana assim que tem trânsito no Brasil era o ó. Era o ó, pelo menos o ônibus tinha ar-condicionado. E era aquilo. Nesta época eu já não tinha tanta neura, assim, do meu olho, sabe? No último ano, como eu disse, o meu amigo que estudava comigo, que veio a falecer na época da escola, ele me ajudou muito nessa parte de, tipo, me aceitar, né? Me aceitar. O Monster High também me ajudou muito em questão de visual, se amar do jeito que você é. Eu não chorei na segunda live, eu não vou chorar nessa, tenho certeza. Se amar do jeito que você é, então me incomodava ainda um pouco ir no ônibus cheio de pessoas, as pessoas olhavam. Mas é como eu disse, eu acho que era alguma coisa, não tenho certeza que 80% era muita coisa da minha cabeça, sabe? Era muita noiada mesmo. Mas não gosto de fazer live assim, que eu fico me olhando toda hora, que nervoso. Aqui eu já falei tudo. Não, daqui é da terceira live eu só fiz por alto uma linha aqui pra eu não me perder. Senão é triste. Porque eu já tô cansado, já fiz um monte de coisa, já falei, já fiz um monte de coisa. Eu tenho que acabar isso ainda hoje. Eu acho que não vou nem arrumar o quarto hoje. Não quero nem mostrar a bagunça que tá aqui. Agora, não entendi o que eu escrevi aqui. Tá. Bom, vamos lá. Mas em Acari, a gente morava em Ricardo, né? Mudamos pra Acari, eu e minha mãe. E ela e minha mãe e meu pai. Eita! Minha mãe e meu pai se separaram um tempo. Aí a gente ficou morando em Ricardo de Albuquerque sozinho, eu e minha mãe. Mas só que, tipo, era só ela pra sustentar a casa. Então ficava pesado, né? Gata pagar aluguel e o resto das coisas todas. Então ela resolveu voltar pra perto da família dela, que é. A maioria ainda mora em Acari, Irajá, Acari, Redondeza de Jachinches. Então a gente voltou pra lá porque, né, aquilo, favela, a gente pagaria só o aluguel. Ia se preocupar só com um aluguel mais barato, porque seria uma kitnet. Em Ricardo a casa era maior, mas em Acari era uma kitnet, então, que era só eu e ela mesmo. E não pagar água, luz, nada disso. Então a gente economizaria de um lado, sabe? Era só pra se apertar um pouquinho mesmo. Porque eu já tava terminando os estudos e na época era planejado eu já começar a trabalhar, essas coisas pra ajudar em casa também. Fazer faculdade, isso tudo. E olha só, estamos aqui no futuro, não fez quase nada disso ainda. Mas
A gente foi morar lá, meu pai e minha mãe ficaram separados um tempinho. Isso em 2015, que a gente foi morar em. Isso foi antes dos meus 20 anos, então não era nem fazer parte dessa live, porque eu acho que meio que esqueci de contar mesmo na outra. E fomos morar na. Toda hora eu repito. Ai. A gente morou em Acari em 2015. Aí ficamos em 2016. Eu terminei meus estudos em 2015. Então, em 2016 eu fiquei em casa praticamente o ano todo. Não fazia nada, né? Não fazia nada, 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 nada. Já tinha me formado. Procurava trabalho. Vou dizer que não. Vou falar a verdade. Não procurava, não. Ficava só em casa mesmo. Fazendo isso de tipo... Acho que lá ainda existia Monster High. Então, eu investi em coisa de blog. Né? Investi meu tempo em computador, escutar música, e era isso que eu fazia. Não tinha mais nada, não tinha perspectivas de vida nenhuma, pro futuro nenhuma. Mas aí no final de 2016 eu comecei a trabalhar com meu pai. Lembra que eles tinham se separado, né? Aí eles voltaram um tempo, de 2016, ficaram alguns meses. Ele veio morar em Acari com a gente, mas era aquele problema todo. Ele tinha muito problema com drogas, essas coisas todas, e lá era point, né, gato? Lá é favela, então é de fácil acesso. E ficava muito ruim, sabe? Ele morando lá com a gente, então veio acontecer outras coisas e separaram de vez de novo. Aí meu pai foi morar em Madureira e minha mãe continuou morando em Acari. Eu continuei morando com ela. Então eu visitava meu pai bem pouco. Digamos que a minha mãe joga assim pra minha cara. Ela fala que eu sou muito desnaturado, que eu não procuro ninguém, que eu não sei o que, não sei o que lá. Mas é de mim. E ela que se cuide, porque quando eu mudar de casa eu também não vou procurar ela, não. Eu sinto que, tipo, eu não gosto de ficar falando no telefone. Se eu for pra ver alguém, é ir pessoalmente, sabe? E se eu não for pessoalmente, então esquece. Ficar por telefone é o ó. Eu já não gosto de sair de casa também, então... Meu Deus. Foi tudo, hein? Aí, voltando, que eu queria saber quanto minuto tá. Eu vou falar bem rapidinho, não vou prolongar nessa live, não. Aí, a gente nos mudamos, não, continuamos morando ó, bom, olha o iluminador passando. Eu fico me perdendo no assunto. Aí eu fiquei muito afastado do meu pai, sabe? 2016 fui. Eu ia de vez em quando na loja dele, ele tinha uma loja de tatuagem em Madureira, era bem conhecida. Madureira aqui no Rio de Janeiro, sabe? Minha história é toda no Rio de Janeiro, gato. É isso. Aí eu ia de vez em quando, e como eu falei, era muito desnaturado, então eu não procurava. Ele procurava, mas eu não procurava muito, sabe? A gente se via mais assim, final de semana. Mesmo estando em casa, eu não ia lá ver ele. Então. E não é porque, tipo, aconteceu coisas que eu não queria ficar com ele, sabe? Não, eu sou desnaturado mesmo. Hoje em dia eu aceito esse termo que me deram, esse rótulo. Aí, em 2016 todo foi assim. Eu lembro que no final de 2016... Não, a gente se mudou pra lá em 2015, então ele veio passando novo com a gente em 2015. Final de 2016 a gente não tava junto realmente, não. Então ele passou sozinho. Eu e minha mãe deve ter passado em alguma praia, no novo. Então, sabe? Foi isso. E ele meu pai era da igreja. Falei na segunda live, né, que quando eu saí da igreja, ele entrou pra igreja e tava firme e forte. Então, antes dele era da Umbanda, sei lá, espiritismo, essas coisas assim, envolvendo. Então, ele tinha casinha de santo e tudo lá em Ricardo, sabe? Aí ele foi eu e um amigo da igreja tirar tudo sem... Eu acho que é errado, né? Mas meio que sem a permissão. E muitas coisas assim atormentou ele, sabe? Então ele era complicado. Talvez um dia eu fale também no podcast alguma coisa sobre, não sei. Aí 2016 foi tudo. Acabou 2016. 2017. Não, no final de 2016, aliás. Em novembro eu comecei a trabalhar com meu pai. Ele tava precisando de alguém pra trabalhar lá com ele. Se eu não me engano, era um primo que trabalhava com ele um tempo. Aí depois esse primo não recaía, né? Aí eu comecei a trabalhar com ele. Ganhava mais de 150 por semana, alguma coisa assim. Podemos dizer que foi meu primeiro emprego, né? Assim, não era carteira de trabalho. Eu já tinha tirado não tinha tirado minha carteira de trabalho, não. Ainda não. Não tinha nenhum trabalho, não tinha nada, então... Não era carteira assinada, eu tava ali pra ajudar ele mesmo. Tanto que, tipo, às vezes não tinha como pagar, né? Aquilo era meu pai, então
Não tava indo por causa do dinheiro e, como eu disse, a gente começou a se aproximar demais, então chegou uma hora que eu não tava nem, sabe? Mas foi daí que eu consegui comprar o meu primeiro celular na época, o Galaxy On7 2016. Faz tempo, ainda tem esse celular por aqui, em algum lugar. Trava mais que a Lia Clark, mas é tudo. Eu sou muito cuidadoso com as minhas coisas. Tipo, os meus celulares passam pra minha mãe, aí depois ela quebra. Aí depois fica ali. Isso quando ela não dá pros outros, empresta. Os outros ficam sem celular, ela empresta, né? E aí, quando a gente fica sem celular, ninguém dá nada. É sobre isso. Aí eu comecei a trabalhar com meu pai. Em 2016, final de 2016. E começo de 2017. A gente começou a trabalhar, continuamos trabalhando até janeiro, por aí. E foi aí que aconteceu o quê? Eu não tinha uma lente de estética, né? Quando eu comecei a trabalhar com ele. Eu tinha que lidar muito com o público, né? Diretamente, assim, atender. Eu fazia na loja dele, eu atendia. Ele limpava, passava e cozinhava, fazia tudo lá dentro, sabe? Ele só entrava com tatuagem mesmo. Ele só tatuava, o resto ele jogou nas minhas costas pra fazer. Espertinho. Meu pai já não gostava de fazer as coisas mesmo. Quando ele mandava, então tava de patrão. Meu Deus, ninguém segura. Aí. Ai, que ódio. Aí eu me perdi. Fiquei trabalhando com ele. Da lente de estética, ok. Ah, eu trabalhava com o olho do jeito que tava, né, assim, e foi uma coisa que ele sentiu, eu acho, assim, ele meio que registrou, assim, sei lá, ele visualizou que aquilo me incomodava às vezes um pouco, sabe? Aí ele com um amigo dele lá, na galeria onde ele trabalhava, foi numa ótica, procurou saber sobre. E eu acho que foi, se não foi o primeiro dia feliz da minha vida, assim, quando eu fui experimentar lente lá pra poder encomendar, né? Porque eu comecei a imaginar que eu não tinha, assim, imaginação de, tipo, ter o olho meio que normal de volta um dia, né? Eu acho que até quando eu fiquei em casa, assim, não querendo trabalhar isso tudo, era muito também pela pressão estética, sabe? Ter que lidar com o público, assim, tudo. Mas trabalhando ali com meu pai já me deu uma segurança, acho que mais, mas mesmo assim me atrapalhava muito. Então, acho que foi. A procrastinação veio muito daí também. Aí, eu sei que ele comprou a lente com um amigo dele e me deu. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu lembro que, acho que foi no podcast que eu falei, foi quando eu comprei a minha primeira peruca. Não, daí foi o segundo dia. O primeiro dia foi quando eu comprei a lente mesmo. Quando eu ganhei, que eu fui experimentar, que eu saí de lá, tipo, ainda tá, o olho caído, isso tudo, mas tipo, a cor, sabe, foi devolvida. Tem uma. Nem que seja muito artificial, assim, de tipo, se tu reparar, dá pra ver que é uma lente, né, gata? Mas. Ai, para de mexer, eu falei que eu não ia ficar mexendo. Mas eu sei que dali começou a andar. A relação minha com meu pai começou a melhorar. Sempre foi boa, sabe? Mas aí já tava ótimo, eu já tava começando a me aceitar em vários aspectos da minha vida. Tanto também quanto na sexualidade, eu já tava começando. Eu ainda, tipo, eu não tinha contado nada pra ele nem pra minha mãe, então, até então. Mas a minha vida aí era isso, era Monster High, né, blog, trabalhava com meu pai, chegava em casa e aquilo. Trabalhava com ele de segunda a sexta, aí sábado e domingo eu não ia ver ele, né, claro, de segunda a sexta com ele, porra. Aí sábado e domingo ele ficava sozinho por lá. Ele era muito carente, sentia, né, uma pessoa que sentia muita falta de carinho. Não quero nem entrar em questão familiares, porque daqui é uma live, eu não quero me comprometer muito, assim, com outros termos. Mas ele era muito carente. E eu lembro, eu falei que eu me culpei muito. Já ia pular sem contar a outra parte. Aí, tá, em janeiro a gente parou meio que de trabalhar junto, porque não tava rendendo muito, sabe? Assim, e ele ainda tinha que me pagar. Ele pagava a passagem, isso tudo. Eu ainda cogitei, eu falei pra ele, tipo, ele não precisava me pagar, né? Eu queria continuar ali com ele, eu queria continuar trabalhando. Eu ia ficar em casa sem fazer nada mesmo. Mas aí era aquilo, não tava dando mais pra sustentar, né? A minha ida lá. Aí em fevereiro ele veio ter umas complicações aí de saúde. Ele veio a ficar internado, foi mal rolê, mal rolê. Porque ele já passou por isso algumas vezes, sabe? Ele já tinha tido um AVC antes, aí dessa segunda vez também teve um outro AVC, mas várias outras coisas.
Então, quando me ligaram, eu lembro, eu já tava morando aqui na Taquara, eu tava em casa, era noite, quase 7 horas da noite. Continuava, tipo, 2017, não fazendo nada. A gente se mudou de Acari no começo de 2017, foi em janeiro. Aí eu já tava trabalhando com meu pai ainda no começo de janeiro, assim. Tanto que em janeiro, assim, né, final de 2016 e começo de 2017, minha mãe já tinha conhecido um outro cara. E eu tô contando mais sobre ele do que sobre mim, né? Passada. Mas aí, resumindo, eu tinha medo dele saber disso, né? Que minha mãe tava com outro cara. E me seguia até essa casa aqui, onde a gente. Aqui. Ele não sabia onde a gente morava, sabia que tava morando na Taquara, mas não sabia que era aqui. Eu tinha medo dele fazer alguma coisa, sei lá, né? É muita doideira. Então, foi até bom eu parar de trabalhar com ele, assim, nesse termo de me deixar em paz nessa parte, né? Que eu não queria trazer confusão, nada disso. Com medo dele me seguir, não sei, mas também ele nunca fez nada, sabe? Mas é paranoia minha, sempre foi paranoia. Mas também mais com medo da minha mãe ou do cara. No caso, ele não ia fazer nada comigo ou com a minha mãe. Com certeza ele ia em cima do cara que minha mãe tava na época, né? Então, eu tinha um pouco de medo. Mas aí em fevereiro a gente já não tava oficialmente assim trabalhando junto, não tava nem indo lá mais. Ele veio ter um outro AVC, foi internado, eu tava aqui em casa quando eu recebi a notícia de que ele passou o dia todo, sabe, na loja dele de tatuagem, tipo, passando mal, e deve ter ficado caído o dia todo no trabalho. Só foram dar falta dele de noite, quando viram, ele tava lá caído, né? Tava meio que consciente, mas não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Aí eu fui a pessoa que fui. De princípio eu achei que, tipo, ai, sabe? Mais uma coisa do meu pai, vou ter que ir lá. Uma hora dessa da noite eu não fazia nada. Hoje eu pensando, eu teria ido sem reclamar. Aí eu fui ficar com ele. Eu sei que. Não vou contar também muita coisa. Ele veio a falecer ficou um mês internado praticamente. Foi começo de fevereiro, em março ele veio a falecer. Ficou internado bastante tempo, sabe? E aquilo de sempre estar se desdobrando pra poder ir lá ver ele internado. Mesmo ele não estando consciente, ficou entubado, várias coisas, sabe? Então ele já não tava mais ali, de uma certa forma. Mas eu continuei com a loja dele. Tô muito linda. Eu continuei com a loja dele, trabalhando lá. Aí acabei achando um outro tatuador que trabalhou com ele há muito tempo atrás. Tinha trabalhado há muito tempo, era amigo dele. Esse tatuador me deu a maior força, sabe? Pra continuar lá na. Eita, kkk, tá. Pra continuar lá na loja com as coisas, porque, tipo, o principal lá era tatuagem. Eu não sabia fazer tatuagem. Eu tava aprendendo ainda, mas não tenho paciência, gato. E não tinha tatuador, sabe? Eu fazia todo o outro resto. Aí a gente achou esse tatuador. Tanto que já não tava ficando viável, a gente tava meio que pagando pra trabalhar, sabe? Eu continuei trabalhando enquanto ele tava internado. Depois que ele faleceu, eu continuei tentando ainda com a loja. Ele faleceu em março. Aí nisso eu continuava indo pra manter a loja. A gente ficou indo até agosto. Sei que uma época não deu pra esse tatuador ficar mais, né? Porque a gente tava pagando pra trabalhar, basicamente. Aí eu achei uma outra. Sabe umas coisas muito doidas quando acontece uma coisa na nossa vida? Que a gente não entende o porquê. Aí depois, sabe, sei lá, muita coisa lá na frente se conecta. Aí uma outra amiga dele do passado, há muito tempo, eu nem lembrava dela, só lembrava dela por foto. Ela apareceu, aí era tatuadora também, ainda é. Maravilhosa, Tati. E me ajudou muito também, me ajudou muito lá na loja. E foi com ela que eu fiquei até agosto, assim. Eu acho, por um lado, ficar indo trabalhar, ficar indo lá. Mesmo sendo num lugar onde a gente convivia com ele 24 horas, sabe? Madureira inteira me lembra meu pai, então tem nem como. Me ajudou muito. Eu não funguei. Eu funguei até agora não, nesse vídeo, nesse ao vivo, porque eu não lembro. Nos outros eu fiquei fungando. Acho que o segundo é porque eu tava no ar-condicionado. E o primeiro, eu não sei se é maquiagem, se é o piercing que eu boto pra dentro e eu fico fungando toda hora. Parece. Já me zoaram falando que eu sou ex-tiradora. Tava no vício, que ódio que eu fico. Mas aí, voltando ao assunto, fiquei lá no trabalho dele até aí. Até então não tinha carteira de trabalho, não tava conseguindo tirar. Fiquei me desdobrando. Acho que minha carteira de trabalho eu vim tirar no começo de 2018 só. Mas é isso, sabe? A morte dele foi meio que, digamos que um grande acontecimento na minha vida. Foi depois do meu amigo do tempo de escola que eu não pude sofrer, assim, sabe?
Ele foi a primeira morte que me abalou demais. Demais, demais, demais. Eu achava que não me abalaria, sabe? Eu achava... Tá ficando de noite, eu tenho que arrumar isso tudo aqui. Eu achava que tipo, meu pai morreria. Não, minha mãe morreria e eu ficaria com ele cuidando dele, sabe? Até. Mas aí não foi isso que aconteceu. Eu também não sei nem como seria minha vida hoje em dia se isso tivesse acontecido. Porque muita gente fala também que eu comecei a... Acham disso, né? Que eu comecei a montar porque meu pai morreu, nada... Gente, não tem nada a ver isso. Mas já me falaram isso e se machucou pra caralho, tá? Mas é isso, tá? Aí eu já superei. Mas aí foi ruim, 2017 foi muito ruim, assim, em termos disso, né? A gente tentou continuar. Mas, tipo, parando com a loja e ficando aqui na casa onde meu pai... E essa casa que meu pai nunca frequentou, sabe? Ele nunca veio aqui, então não tem lembranças dele aqui. Então foi uma coisa que, sabe, um alívio. De, tipo, não ter histórias com ele aqui, não lembrar dele aqui, né? Claro que a gente lembra em outras situações. Mas isso de deixar de ir na loja onde eu trabalhava lá com ele, que lembrava dele todos os dias, qualquer coisa que eu olhava eu lembrava dele, então foi meio que um alívio, sabe? E hoje em dia eu vejo que eu fiz o que eu pude, sabe? Nem fiz tanto também por mim, porque nessa trajetória de vida dele, ele teve um outro filho, né, fora do casamento. Eu tenho, tipo, um irmão por parte de pai com uma outra mulher, claro, né, não com a minha mãe. E eu fazia mesmo mais também pelo menino, sabe? Porque eu não queria sair de lá, era um ponto dele, ninguém ia pagar nada naquilo ali, ele não deixou, né? Tipo, uma herança ele não deixou, era aquele ponto ali, dali que ele tirava o dinheiro. E ele conseguia tirar bastante dinheiro, sabe? Esse era bom, porque ele era um ponto dele conhecido há muito tempo de tatuagem. Mas não deu certo. Então, é isso. Não deu certo. Eu saí, voltei a ficar em casa. Nisso a gente já tava morando aqui no tanque, então eu ficava... Já não tinha blog, tipo, nessa época não tinha mais isso aqui, então eu ficava em casa sozinho. Foi onde que eu acho que veio agravar muito uma depressão, sabe? Que eu acho que veio muito dessa parte de tudo, assim. De tudo que eu já venho na trajetória de vida, veio que meio acumulando. Queria muito dar um pouquinho de pausa aqui. Eu vou terminar, já tá quase terminando, eu juro. Aí... Ah, tá. Que ódio. Eu escrevi aqui que na segunda live eu falei que eu tinha a minha foto da identidade, ela é sem a lente, né? Então ela tem um olho verde, né, na foto. A minha carteira de trabalho já hoje eu tô usando a lente e tenho cabelo grande. Aí eu falei que eu ia mostrar isso na segunda live, mas só como não tava perto de mim pra me mostrar, eu ia mostrar na próxima live. Não vou mostrar nessa live aqui também não, porque eu não sei onde tá a minha identidade. Não sei onde tá a minha identidade real. Aí eu vou procurar eu perder maior tempo. Mas um dia, qualquer dia aí, a gente vê, né, isso. Eu sei que já não estudava, não tinha de onde tirar renda, era só eu e minha mãe. A gente encontrou essa casa aqui que, tipo, dava pra ela sustentar, sabe, o emprego que ela tava na época, ela ganhava bem, assim. Então, dava pra sustentar a moradia, só nós dois, assim, por enquanto. Então, me acomodei demais, sabe? Aí, consegui tirar a carteira de trabalho, mesmo assim, eu não conseguia arrumar emprego. Mas aí também já não era muito a visão, sabe, a parte da estética, assim, já não me incomodava muito pra, tipo, não querer ir atrás de emprego, essas coisas, por ter que lidar com o público. Eu até queria, mas parecia coisas fechando o caminho, sabe? Realmente não acontecia de jeito nenhum. Aí é aquilo, só eu e minha mãe, eu nunca pedia... Depois que eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha meu próprio dinheiro, né? Então, assim, eu queria comprar minhas coisas e não tinha de onde tirar. Não tinha de onde tirar. Aí eu comecei a vender minhas bonecas, Monster High. Comecei a vender coisas que eu tinha pra poder comprar outras coisas que eu queria. Na época também coincidiu muito com a época de eu... Porque eu trabalhava assim, eu sei mexer em computador, essas coisas assim. Então eu mexi em computadores de algumas pequenas empresas, né? De amigos meus, essas coisas assim. Amigos meus. Fazia desenho, essas coisas. Então não era uma renda muito fixa. E a gente precisa de dinheiro, né, gata, pra viver. A gente precisa de dinheiro pra respirar. Aí eu comecei essa palhaçada de querer me montar. E foi o quê? No começo de 2019. Aí eu pulei o quê? 2018 inteiro. Tem alguma coisa pra contar em 2018?
Eu acho que não. Apesar de eu ter me culpado muito da morte do meu pai, eu devo ter falado isso em um podcast, é só lá procurar. Não vou me aprofundar muito. Eu achei que eu tinha muita culpa, sabe, na morte dele. E então eu ficava me culpando demais, eu não deixava ser feliz, sabe? Não queria ser feliz. Por isso também muito da depressão veio muito a decorrer disso, eu me cobrava demais. Mas aí eu lembro que minha mãe foi despedida no começo de 2018 desse emprego dela, que ela já tava há um bom tempo. Acho que foi 2018 mesmo. Foi 2018 ou foi 2017? Não, acho que não foi logo assim que meu pai morreu, não. 2017? O vizinho começou a escutar música alta também. Porque eu lembro que a gente foi no carnaval passar em Saquarema com os primos. Esse cara que minha mãe tava namorando na época. Acho que foi 2017 ainda. Olha, meu pai morreu em março. Ah, não, mito foi 2017. Meu pai morreu em março, mas só que minha mãe foi despedida em 2017. Ai, gente, eu me perdi. Sei que. Não, então não me culpei. Se o carnaval foi antes dele morrer, então não me culpei, não. Eu me culpei porque. Assim, até incomodando. Eu me culpei porque eu não tinha aceitado de passar carnaval com ele num retiro da igreja que ele tinha ido, sabe? Que ele ia ir pra passar carnaval. Acho que foi alguma coisa assim mesmo. Não lembro, não. Mas aí, minha vida foi essa. Fui acumulando uma depressão terrível. Por tantas coisas que eu vivi. Uma depressão enorme, enorme, enorme. Tipo, que acumulou em 2017 inteiro. 2018 inteiro. Não trabalhava, não estudava mais. Muitos fogos que aconteceram aqui. Meu Deus. Eu sei que eu não trabalhava. Aí no final de 2019 foi quando explodiu. Que tipo, eu fui numa festa com os amigos, alguns primos. Foi quando eu estava no auge, sabe? De tudo assim. Não tava aguentando mais. Eu bebi, né? Fugi na bebida. Aí aconteceu horrores. Me roubaram, perdi o celular lá nessa festa. Foi um PT horroroso. Eu queria me matar e. Foi pesado, foi pesado, foi pesado, foi pesado. Ah, eu lembro que dessa vez que eu perdi o celular foi que no 2018. Eu já ia esquecer disso. 2018 ou 2017 ou 18, alguma coisa assim, no meado de 2017 ou 18, acho que foi 18. Eu comecei a jogar Free Fire, foi 2018 mesmo. Aí eu comecei a conhecer muitos amigos, sabe? Então o celular ali pra mim, naquela época ali, ainda é importante hoje em dia, né? Mas naquela época ali de jogos, de Free Fire, não sei o que. Então por isso que eu surtei muito, quando eu vi que eu não tinha roubado meu celular na festa, e a festa não tinha nem acabado, eu tava muito bêbada, muito louca, muito louca. Sei que eu surtei, eu chorava, que eu tinha plena certeza que eu cheguei em casa minha mãe ia me matar, porque eu ia ter que contar a verdade. Que eu perdi o celular quando eu tava beijando um menino, sabe? Até então não era nada totalmente assim escancarado. Eu nunca escondi o meu jeito, mas eu até então nunca, né, tinha namorado assim, oficialmente, levado em casa algum menino, alguma coisa assim. Chegar, eu tava totalmente bêbada assim. Eu lembro que foi mal rololô. Talvez eu faça um dia um episódio sobre isso também. A gente tem que linkar vários episódios para ter tema até 2030. Como se o podcast fosse durar até lá, mas é isso. Aí 2018 foi isso tudo, sabe? Eu explodi horrores no final do ano. Foi uma depressão fodida, fodida. Ela tá aqui ainda, mas ela tá muito controlada hoje em dia. Controlada a beça. E quem me vê gravando essa live em abril, não sabe nem que eu passei em abril. Então, é isso, ó. Minha unha quebrou, eu tô puta. Que eu queria ela grande pro meu aniversário. Vou ter que usar unha postiça. Mas. A depressão, né? Vai estourar. E é isso. Acabou? Não. Ah, não, lógico que não. Aí, nesse meio tempo que aí mesmo eu fiquei em casa, não saía, não ia pra minhas tias, não ia pra mais nenhum lugar, né? Depois que aconteceu isso tudo. E meio que depois que aconteceu isso tudo, eu fui pra casa de uma das minhas tias lá, então todo mundo viu todo o Huawei. Aí eu fiquei meio que receosa. Não fiquei com vergonha, não. Nunca tive vergonha na cara. Mas eu fiquei meio receosa, sabe? Não ia mais pra lá, não saía mais, não queria sair. Muitos amigos me ajudaram muito nessa época, sabe? Quando eu fiquei sozinho. Percas de amigos, muitas pessoas estavam ali comigo nesses dias caóticos. Que meio que daí, nesses meses, eu vim a escrever muita coisa, músicas, eu vim botar pra fora tudo, sabe? Que nasceu a Bi.
maravilhosa. Foi meio que renascendo das cinzas mesmo, sabe? Foi uma coisa muito... Tipo, eu lembro que teve uma festa, já contei sobre isso, mas vou contar de novo rapidinho. Uma festa em fevereiro de 2019. 2018 foi o que aconteceu o Aue todo. Aí já estamos em 2019, tá? 2019 que aconteceu a festa Make Love, né? Dos amigos aí. Aí me chamaram pra ir, eu resolvi montar. Daí foi aí que nasceu a Bi, que foi em fevereiro de 2019. Foi quando eu já fui sagaz, né? Com esse tempo assim, tentando ocupar minha mente. Comecei a desenhar roupas, essas coisas. Aí comecei a aprontar a roupa dela. Aí fazendo esses trabalhos em computador de amigos, eu consegui uns R$ 200. Foi quando eu fui em Madureira comprar minha primeira peruca. Eu tenho ela aqui até hoje. Maravilhosa, linda, linda, linda. Amo ela. Apesar de ser wig, né? Eu não gosto muito de lace, não. Essa daqui é mais ou menos uma lace. Comprei ela grandona, mas aí eu fui no show da Duda Beat, né, gata? Enrolei ela toda, maçarocou. Perdi ela. Basicamente tive que cortar. Mas aí voltando pra Make Love, foi quando eu montei primeiramente. Que eu tava tirando... Eu tirei muito esse tempo, sabe? Pra focar em outras coisas. Então, era aquilo. Eu tava jogando Free Fire. Ainda jogava pra escapar com as minhas amigas, né? Porque a gente sempre tem problemas, então a gente se escora nos amigos, e é isso. Aí eu me montei da primeira vez. Foi um look que eu desenhei, eu produzi basicamente ele todo, né? Eu me joguei muito nisso. Aí eu quis abrir um Instagram. Não ia ser nem imaginava o que ia ser, sabe? Nem imaginava fazendo live. Não tinha coragem, sei lá. Nem imaginava fazendo nada disso. Pra mim só seria aquela festa ali e acabou. Mas foi uma coisa que eu gostei tanto. A Bia foi uma coisa que... Uma coisa não, né? Um ser de muita coragem pra mim. Que me ensinou muitas coisas. Que, sabe, é algo que eu sou dentro de mim, com certeza. Tipo, eu nunca quis ser mulher, nada disso. Mas tô falando assim de tipo, essa coragem toda dela, essa autoestima, essa... Tudo, sabe? Tava dentro de mim. Tava canalizada dentro de mim, queria sair de uma forma, e nada que uma forma de uma mulher poderosa, sabe? Mulheres são poderosas, mulheres são tudo. E eu sempre tive tantas mulheres maravilhosas na minha vida, sabe? Preciso de um episódio, outro episódio, pra falar sobre mulheres maravilhosas na minha vida, que veio a influenciar muito, sabe? Quem a Bia é, quem eu sou hoje em dia. Então, foi um choque um pouco, assim, eu creio que foi um choque um pouco pra minha família me ver montada pela primeira vez, mas tá tudo, eu contei tudo lá no episódio que tá no podcast. O nome é Minha Trajetória Drag, vai lá ver, que você vai ficar um pouquinho por dentro do que aconteceu quando eu me montei pela primeira vez. Então, aí comecei a entrar nesse vício, né, de me querer montar. Eu lembro quando eu montei nessa festa, eu fui, meus amigos, assim, que já, né, a drag tava mainstream, né, na época, assim. Aí tem um amigo drag, então, aí chamava pra festa, queria que eu fosse montada, né? Então eu ia. Aí eu tive que ir com o mesmo look em umas 3 festas seguidas, alguma coisa assim. Tanto que essas 2 últimas festas assim, eu nem tirei foto, não tem. Tirei foto no celular dos outros, com os outros. No meu celular não tirei, não. Foi até com amigos daqui que eu fui na época. Amigos da época daqui, né? Mas só tenho fotos na Make Love dessa primeira montação. Aí depois eu fui em 2 festas seguidas, né? Aí que veio o carnaval. Aí eu falei, tipo, bloco da Anitta, me montar, e é isso. Tem toda uma história, não sei se eu contei isso também na história não, mas quando eu me montei no bloco da Anitta, gata, da primeira vez, no primeiro bloco, que eu fui com uma maquiagem horrorosa, eu tenho ideia de refazer aquela maquiagem, eu tenho que dar, eu não sei qual o nome que é, mas fazer jus, sabe? Aquela maquiagem, aquele estilo lá, onde eu vou montar belíssima, vai ser daquele quase do mesmo jeito, assim. Eu vou ficar bonita, eu prometo. Prometo, eu vou refazer aquela maquiagem. Vai ser meio que o dela make da Samira Close, sabe? O primeiro, o segundo. Mas aí, olha, desculpa, Bianca Della Fence, eu não vou fazer igual a você, tipo, tão bela, né? Mas é isso. Que tal um dia a senhora me maquiar? Vai ser tudo. Mas eu acho que foi isso, sabe? Eu comecei a montar e tive que vender mais bonecas pra comprar perucas, essas coisas. Porém, em 2019 eu fui numa entrevista de emprego no começo do ano, tipo em abril por aí, em fevereiro de 2019. Mas aí me deixaram na geladeira, e aquele desespero que, né,
comprar as coisas e minha mãe, ela já sustentava a casa e eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tava cada vez mais, já tinha passado a depressão toda, as coisas, mas eu já tava começando a me sentir incapaz de não conseguir ajudar, de não conseguir minhas coisas, de estar parado, de não trabalhar, isso tudo. E, tipo, eu só tava saindo, beber, né? Era isso. Minha vida era isso. Ir pra casa das minhas tias, curtir com elas, não que era ruim, mas sabe, era só isso. O mundo até então, pra mim. Foi quando eu comecei a trabalhar no final de 2019, em outubro. Foi tudo. Eu lembro que eu fui na entrevista desse emprego depois da parada gay, que eu acho que foi em setembro aqui no Rio de Janeiro, né? Alguma coisa assim. Aí eu comecei a trabalhar em outubro. Foi algo assim. Eu sei que eu fui cheio de glitter, minha unha quebrada, tava preta ainda e me aceitaram. Foi tudo. Meu chefe é maravilhoso. Há controvérsias, né? Mas eu amo. Amo trabalhar lá onde eu tô, porque, tipo, trabalho lá desde 2019, estamos em 2021, então tá caminhando pra 2 anos que eu trabalho lá. Conheci pessoas maravilhosas. Isso pode ser um tema também pro... Mentira, vou falar aqui. Tipo, depois que eu comecei a montar, eu comecei a trabalhar, eu comecei a, tipo, ajudar em casa. Vamos dizer que ajudar em casa, mas também comprar minhas coisas, então... E temos episódios de surtos também, de mais depressão, mais coisas, e a gente não entende o porquê do que, sabe? Porque minha vida é tão maravilhosa, tem pessoas que me amam, tem tudo, sabe? Mas é complicado. Tamo aí. Tem um surto aqui em abril também, mas a gente tá aí. Minha trajetória é meio que essa, sabe? Hoje em dia eu tô o quê? Nessa mesma, eu tô trabalhando, foco de vez em quando na minha drag, né? É uma coisa que eu não quero, não sei, eu não posso estar falando besteira, tipo, eu já tenho um podcast, né, da Bia, então não é que eu não queira transformar em trabalho, mas a Bia é uma coisa que eu gosto muito de fazer em festa com amigos, sabe? E a gente não tá podendo ter festa. Mas ainda estamos em pandemia. Ainda tem isso. Eu conto isso na minha trajetória, pandemia. Eu acho que também veio agravada ano passado pra cá. Que essa depressão ela veio voltando bonitinha, gata. Que, né? Pandemia é isso. Mas eu acho que eu falei tudo. Depois eu vou rever essa live aqui, eu com certeza esqueci alguma coisa. Mas não chorei mais uma vez, foi tudo. Vitória delas. Mas é isso, gente. Vê aí nas redes sociais. Me segue aqui no Instagram. Veja todos os IGTV, por favor. Challenges, curte as fotos, compartilha. Esse projeto vai terminando por aqui, né? Eu contei até meus 25 anos, que é a idade que eu vou fazer esse ano. Aliás, mês que vem. Ou quando você ver esse vídeo aqui, você pode estar no futuro. Ou quando eu postar, com certeza eu devo postar esse vídeo lá pra maio ou junho. Então já passou meu aniversário. Então realmente eu já tenho 25 anos. Mas nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, eu não tenho 25 anos. Estranho, né, esse negócio. É isso, tá caindo. Essa peruca ela cai muito. Ela cai horrores, coitadinha. Mas ela aí, é a xoda da gata. Eu ainda tenho que tirar pencas de foto pra uma ficar boa e botar na capa desse ao vivo. Complicado. Então é isso, Bieco no TikTok. Não é Bieco igual Bieco, @Bieco. É só nesse Instagram que tá. Nas minhas demais redes sociais é BIIHEKKO. Twitter, TikTok, Facebook e tudo. Jogou Bieco no Google, vai aparecer um monte de coisa. Até acho que no Axis Vídeo deve ter alguma coisinha, sei lá. Valeu, gente. Valeu. E vai no Spotify, tá, essa vagabunda? Eu sei que tem outras plataformas, mas eu gosto só de divulgar no Spotify. Porque eu sou preguiçosa. E o cabelo dele já tá ficando. Vou ter que botar outra peruca pra outra live. Que ainda vou gravar mais um vídeo depois desse, é isso. Mas eu esqueci o que eu ia falar. Vai no Spotify. Vai lá escutar aí quando. Que até eu que eu tô gravando agora só tem meu podcast. Mas futuramente, se Deus quiser, um EP, alguma coisa, né? Se trocar a minha voz pela da Lady Gaga. É isso.